Fala galera, estamos vindo para mais uma nova playlist do nosso canal, talvez uma playlist que você esperou bastante. É a playlist sobre como emagrecer e ganhar massa muscular de forma natural. Aí você vai me perguntar, mas Jeová, você vai me apresentar uma fórmula mágica? Não. Jeová, você vai me apresentar um remédio? Não, porque nenhuma dessas coisas existe, é utopia. O que eu vou apresentar para você nessa playlist é um estilo de vida que com constância vai lhe propiciar resultados favoráveis para o seu corpo. Então a playlist, bem-vindo à playlist sobre como emagrecer e ganhar massa muscular de forma natural. Se você quer vir comigo, se você quer ficar chipado, se você quer ter mais saúde no seu corpo, se você quer ter mais resistência, mais força física, vem com a gente bombar! Galera, eu vou apresentar para vocês agora 3 pilares. Ao longo de toda essa playlist sobre como emagrecer e ganhar massa muscular de forma natural vai girar em torno de 3 pilares principais. O primeiro pilar é a alimentação. O segundo pilar é o treino físico. O segundo pilar é o treino físico e o terceiro pilar é mente, descanso e hábitos. Sim, a nossa playlist vai girar em torno dessa espinha dorsal desses 3 pilares, onde eu vou apresentar para vocês conceitos da bioquímica do corpo humano, como emagrecer, como ganhar massa muscular, conceitos sobre massa gorda, massa magra. Então a gente vai embarcar totalmente na bioquímica do corpo humano. Não vou indicar nem medicamento, nem suplemento, nem nada do tipo. Vou indicar um estilo de vida para vocês, através que até eu tenho ganhado também através da ciência e dos estudos, coisas favoráveis para mim mesmo. Então, vem com a gente e vamos embarcar. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o primeiro pilar, um dos principais. Não que os outros não sejam, mas esse é um dos principais, que é a alimentação. Sim, o que você come, aquele bolão, aquela pizza, aquele x-tudo, aquele hambúrguer, aquela batata frita. Eita, só tô falando coisa que não é muito bom, mas também aquela beterraba, aquela batata doce. Vem comigo que eu vou explicar para vocês tudinho sobre o primeiro pilar da alimentação. A alimentação é um dos pilares principais quando você fala na construção de um corpo físico, principalmente na construção de um corpo que tenha massa muscular, massa magra, e na eliminação da massa gorda. A alimentação é um dos principais. Imagine o seu corpo como se fosse uma obra em construção. Sim, o treino, a academia, o treino físico que você faz na pracinha perto da sua casa, que existe força muscular, é como se fosse o pedreiro. Sim, aquilo que vai estimular a mudança no seu corpo. Porque quando você vai construir uma obra, um prédio, uma casa, quem é que faz, quem é que quebra as paredes, quebra os tijolos, derruba muros para estimular a mudança na casa, naquela obra? É o pedreiro. Então imagine como o treino físico, como se fosse o pedreiro que vai estimular a mudança no seu corpo. Sim, porque a fibra muscular, a massa muscular, a eliminação da massa gorda vai ser o estímulo dela, vai começar a mudança no seu corpo a partir do treino físico. Se você não treinar, não vai ter mudanças favoráveis no seu corpo. Então imagine o treino físico como se fosse o pedreiro para início. E a alimentação, Jeová? Calma, vou explicar para vocês agora. Quero que vocês imaginem a alimentação como se fosse o tijolo, o cimento e a argamassa usado na construção do seu corpo. Sim, pense comigo, o pedreiro ele vai estimular a mudança, mas se não for o tijolo, se não for o cimento, se não for a argamassa, se não for a ferragem, ele não consegue fazer a reforma naquela casa. Da mesma forma no nosso corpo, o treino físico, ele vai estimular a mudança, mas se ele não for acompanhado pela alimentação, a alimentação adequada, o seu corpo não vai ter mudança nenhuma. Então a alimentação, ela é o tijolo e o cimento que vai propiciar o emagrecimento do seu corpo e o aumento da massa muscular no seu corpo também. Aí você vai perguntar, mas Jeová, o que a alimentação faz? Ela estimula principalmente a hipertrofia. Aí você pergunta, mas Jeová, o que é hipertrofia? Hipertrofia é o seguinte, hipertrofia é o aumento da fibra muscular no seu corpo. Sim, a hipertrofia é quando as células musculares do seu corpo começam a se proliferar, a multiplicar, e aí aumenta o tecido muscular e ósseo do seu corpo. Sim, isso é a hipertrofia. Isso é o que muitas pessoas, quando vão na academia, elas desejam. Elas querem ficar com o músculo definido, elas querem crescer, e isso tudo vai a partir da hipertrofia. Mas a hipertrofia
porque só vem a partir da alimentação adequada para começo de conversa e dos treinos físicos. Então imagina o treino como se fosse o pedreiro, a alimentação como se fosse os tijolos e o cimento que vai fazer a construção do seu corpo e vai estimular o crescimento dele. Nós temos nos nutrientes 3 tipos de nutrientes. Nós temos as proteínas, os carboidratos e nós temos também as gorduras, os lipídios. E quando se fala na construção de um corpo que tem a massa muscular e emagrecimento, você também vai ter as vitaminas, os sais minerais, como o magnésio, o zinco, a vitamina B12, entre outros, que são cofatores para a construção do corpo humano também. Não adianta você treinar como se fosse um campeão na academia. Se você não cuidar da sua alimentação, o seu corpo não vai mudar. Não é só na academia que você constrói o seu corpo. Na cozinha você também vai construir o seu corpo. Na academia você encontra um estímulo para a mudança do seu corpo. Na cozinha você vai encontrar os tijolos, o cimento para a construção do corpo que você deseja. O que você põe no seu prato é o que vai definir como o seu corpo vai ficar. Se você vai eliminar a massa gorda, vai construir massa muscular e vai preservar a massa magra. Sim. Aí você me pergunta, mas qual é a diferença entre massa gorda e massa magra? É o seguinte, a massa gorda é o acúmulo de lipídios em todo o seu corpo. Sim, todo o seu corpo. Onde houver, principalmente no tecido adiposo, onde houver acúmulo de gordura no seu corpo, de forma geral, nós chamamos de massa gorda. E a massa magra? A massa magra é os lipídios que se acumulam no músculo, na parte aquosa do seu corpo, porque o nosso corpo, a maior parte dele é água, e nos músculos. Então, de interesse para quem quer ter um corpo chipado, fitness, é interesse que você elimine a massa gorda e preserve a massa magra, porque não adianta você fazer aquelas dietas malucas, doidona, não vou comer mais nada, regime, não, porque você vai eliminar a massa gorda, mas você corre o risco de perder a massa magra. E não é de interesse que nós percamos a massa magra. Nós queremos eliminar a massa gorda e preservar a massa magra e aumentar a fibra muscular do nosso corpo. E agora vamos continuar falando sobre a alimentação. É importante que você tenha uma dieta constante de proteínas. Por quê? Provavelmente se você quer aumentar a fibra muscular do seu corpo, você quer definir os músculos. É o seguinte, se você quer crescer também. Por quê? A proteína, ela estimula a regeneração do músculo e ela estimula o aumento da fibra muscular. Como é que acontece isso? Você vai para a academia, você vai fazer seu treino, você vai fazer uma remada baixa, vai puxar, e aquele treino com aquele peso, ele vai causar microlesões no músculo do seu corpo. Aquelas microlesões no seu músculo vai estimular uma resposta inflamatória. Uma resposta inflamatória para a reparação daquele tecido. Aí que vem a importância de você ter proteínas constantes no seu corpo, porque a proteína ela vai otimizar a regeneração da fibra muscular e das microlesões que o treino causou no seu músculo, e com essa reparação das microlesões ela vai fazer a reconstrução do músculo de novo. Só que agora o músculo vai voltar mais forte, mais resistente, mais definido. A partir disso, por isso que é importante que você tenha uma dieta em que você tenha a ingestão constante de proteínas no seu corpo. Se você quer emagrecer e se você quer ter o aumento da fibra muscular no seu corpo, é importante que você tenha uma dieta rica em proteínas e com calorias controladas. Vamos dizer, mas calorias engorda. Calma, o problema não é o carboidrato, é o tipo de carboidrato que você consome. O carboidrato, ele é muito importante. Você precisa dele no seu corpo constantemente, porque é ele quem vai lhe propiciar energia e força para você treinar na academia, fazer a corrida, você estimular a mudança do seu corpo através do treino físico. É o carboidrato, o glicogênio é um carboidrato muito importante que tem que estar dentro do músculo, que vai lhe propiciar você ter força constante nos seus treinos, para o crescimento e aumento do seu corpo. Então o importante é que você tenha uma dieta rica em proteínas e com carboidratos controlados. Não é todo tipo de carboidrato que você vai consumir, porque realmente se você não se cuidar do que você come, do que você
Se você treinar igual um campeão, mas não cuidar do que você come no dia a dia, o seu corpo não vai mudar. Nós não queremos carboidratos em excesso, porque carboidratos em excesso é energia em excesso. E energia em excesso no corpo humano é armazenar na forma de gordura no corpo, lipídios. Sim, porque o corpo não vai desperdiçar nenhuma forma de energia que entra no seu corpo através dos nutrientes. O que ele vai fazer? Ele vai armazenar. E a gordura é essa energia de estoque no nosso corpo, que quando, por exemplo, você está em jejum, ele vai lá, quebra o lipídio e produz energia. Nosso corpo jamais vai dispensar alguma forma de energia. Então, você tem que ter uma dieta controlada dos carboidratos. Que seja preferível uma batata doce, uma aveia, um arroz integral, sim, que carboidratos complexos que não vão estimular a liberação de muita energia no seu corpo, que vão ser armazenados na forma de gordura. Então o carboidrato ele é muito importante. O carboidrato ele é importante porque ele preserva a proteína como fonte primária de reconstrução dos músculos. O carboidrato é importante porque ele vai lhe propiciar força para o treino físico na hora de você treinar. A proteína ela é importante porque ela vai fazer a regeneração das microlesões no seu músculo causado pelo treino físico e vai otimizar a síntese de proteínas, vai otimizar a regeneração do seu músculo e o aumento da fibra muscular. Nós também, na dieta do que nós nos alimentamos, temos as gorduras boas, como nós podemos encontrar no abacate, as gorduras boas, nós podemos encontrar no ômega 3, que está na carne de peixe. Essas gorduras boas, e qual é a importância delas? Elas estimulam a produção dos hormônios andrógenos no nosso corpo. E Jeová, o que são os hormônios andrógenos? Os hormônios andrógenos são aqueles hormônios que vão estimular o crescimento do nosso corpo. Nós temos dois, a testosterona e o GH. A testosterona nas mulheres vem do colesterol. A testosterona é o hormônio que no homem produz as características secundárias nele para o aumento da fibra muscular e outras características como pelo, barba, coisa do tipo. E o GH, o GH é o hormônio do crescimento. É o que vai lhe permitir crescer tanto na estrutura óssea como na parte muscular também. E essas gorduras boas, como o abacate, o ômega 3 que vem do peixe, eles vão estimular a produção desse hormônio no seu corpo, desses hormônios andrógenos, porque somando a alimentação, mais o treino físico e aí o estímulo da produção desses hormônios andrógenos, por consequência você vai crescer na massa muscular. E crescendo na massa muscular, você vai queimar gordura, calorias bem mais, até mesmo dormindo você pode queimar um número maior de calorias, que eu vou explicar em vídeos mais à frente sobre o metabolismo basal. Mas então é o treino físico, mais o que você alimenta, o que você ingere, que vai propiciar a construção do seu corpo. Continuando, a alimentação, mais o treino físico. A alimentação nunca vai ser uma coadjuvante na construção do seu corpo, não? Ela é uma protagonista. Tem muitas pessoas que pensam, o treino físico, não, mas o treino físico é protagonista, mas a alimentação é protagonista também. Fazendo uma reforma de uma casa, nunca que o pedreiro é um protagonista? Na construção de um prédio, ele porque ele vai fazer a construção, mas sem o tijolo, sem o cimento, sem as ferragens, ele não vai conseguir fazer nada de mudança naquela obra, naquela casa. Assim também é na construção do seu corpo. A alimentação, os nutrientes que você coloca dentro do seu organismo, mais o treino físico, mais o descanso, mais a mente, é o que vai propiciar você ter uma boa construção do seu corpo. Por exemplo, numa dieta rica em proteínas e com calorias controladas, você pode consumir no café da manhã um ovo cozido, um ovo frito, um pão integral, uma fatia de queijo. Você pode também consumir um iogurte desnatado. Você pode consumir um arroz integral. Você pode consumir um suplemento no lanche da tarde. Você pode consumir uma aveia. Você pode substituir no certo alimento. Isso é o recomendável, você ir num profissional nutricionista, porque de acordo com o metabolismo do seu corpo e com a sua necessidade, ele vai construir uma dieta personalizada para você.
de acordo com as suas necessidades metabólicas. Também nós temos na dieta alimentar as vitaminas, que são cofatores para regeneração muscular, aumento da fibra muscular e regeneração da força nos músculos. Nós temos o magnésio, o sênio, e nós temos a vitamina B2, nós temos a vitamina do complexo D também. Elas são essenciais também, que podem suplementar a sua alimentação, e além de suplementar, elas vão propiciar esse aumento da fibra muscular no seu corpo e a queima de gordura também. Se você quer emagrecer, é importante que você tenha 3 conceitos na sua cabeça. Primeiro, você precisa ter um déficit de calorias controlados. O que isso significa? Um déficit de calorias controlados. Você precisa consumir menos calorias do que você gasta por dia. Sim, você precisa, por exemplo, se você gasta por dia 200 quilocalorias, você precisa consumir menos que isso. Por quê? Você precisa consumir menos que isso porque a conta não vai bater. Então, se você tem esse déficit de calorias no seu corpo, você consome menos calorias durante o dia do que você realmente gasta durante aquele dia, você vai propiciar o emagrecimento do seu corpo. Você precisa também ter uma dieta de proteínas constantes no seu corpo. Carnes magras, bovinas, o ovo é muito importante também. Você precisa ter essa presente de proteínas contando no seu corpo. Primeiro, por quê? Porque a proteína ela causa uma sensação de saciedade no seu corpo. Ou seja, você não vai ficar sentindo fome toda hora, porque tem proteína constante no seu corpo. Segundo, a proteína ela vai fazer a regeneração do seu músculo após o treino físico e vai propiciar o aumento da fibra muscular. Então, você precisa ter proteína constante no seu corpo. A injeção de proteínas. E além da injeção de proteínas, além do déficit de calorias controladas, você também precisa ter, e além, se você quer emagrecer, você precisa ter um último conceito. Você tem que ter um déficit de calorias controlado no seu corpo, ou seja, você ingerir menos calorias do que você gasta por dia. Você tem que ter a presença de proteínas constantes no seu corpo. E por último, você tem que manter os níveis de glicose controlados no seu sangue, para evitar os picos de fome no seu corpo e o armazenamento de gordura. Ou seja, se você consome muita glicose e qualquer tipo de carboidrato, você vai ter por consequência o acúmulo natural de gordura no seu corpo. Sim, você vai ter um acúmulo natural de gordura no seu corpo e isso não é interessante para você. Para mim também. Então, você tem que consumir menos calorias do que você gasta por dia. Você tem que ter a presença de proteínas constante no seu corpo, porque eles vão fazer a construção da sua massa muscular, vão regenerar as microlesões no músculo que o treino físico causa e vão propiciar o aumento da massa muscular. E você também vai precisar conter os níveis de glicose, ou seja, você não vai ficar consumindo todo tipo de carboidrato, você não vai ficar comendo açúcar toda hora, porque por consequência você vai ter um aumento da massa gorda no seu corpo. Mas o interessante é você não fazer aquelas dietas malucas também. Vá no nutricionista profissional para ele personalizar uma dieta para você, porque você não quer perder a massa magra, como eu falei em vídeos anteriores. Então, a alimentação ela é essencial, desde o consumo de vitaminas, que são cofatores para a construção do corpo, desde você ter o consumo controlado de carboidratos e calorias no seu corpo, desde você ter a ingestão constante de proteínas no seu corpo também, desde você fazer de 5 a 6 refeições por dia, mas desde que tenha sempre em cada refeição o controle das calorias que você está consumindo, mais a presença constante de proteínas no seu corpo que vão fazer a construção da fibra muscular, que vão eliminar a massa gorda. Então, se você segue esses 3 pilares com constância e frequência, mais o treino físico, por consequência, você vai perder massa gorda, você vai construir a fibra muscular no seu corpo. E tudo isso que eu estou falando vem da alimentação. Isso porque eu nem aprofundei ainda no treino físico e nos aspectos de mente, hábitos e costumes, que vão ser o terceiro e último pilar. Então, lembre-se, a alimentação ela não é coadjuvante, ela é protagonista. Não adianta você treinar como um guerreiro lendário na academia, você levantar 200, 300 quilos no supino, mas se você não cuida da sua alimentação, você não vai ter resultados eficientes no seu corpo. Lembre-se, o treino é o construtor
do seu corpo, que vai estimular a mudança. Mas o que você come é o tijolo, é o cimento, é o argamassa, que vai propiciar a mudança no seu corpo. Então, lembre-se, o primeiro pilar é a alimentação. Ele é muito, muito importante. É importante que você tenha carboidratos no seu corpo, necessários para que você possa ter força e energia para treinar fisicamente. É necessário que você tenha proteínas constantes no seu corpo para fazer a regeneração e a reparação da fibra muscular e o aumento da fibra muscular também. É necessário que você tenha um déficit calórico, um déficit de controle calórico no seu corpo, ou seja, você consumir menos calorias do que você normalmente gasta no seu dia. É necessário que você tenha um controle da glicose, tanto para aspectos de saúde, como tem um vídeo do diabetes que eu já gravei aqui no canal, como para aspectos também de saúde e construção do seu corpo, porque aí você vai evitar os picos de fome e o acúmulo de gordura dentro do seu corpo. Então lembre-se, treino, academia e estilo de vida com constância, você vai propiciar as mudanças no seu corpo. E aqui eu encerro o vídeo. O primeiro pilar, chamado alimentação. Nos próximos vídeos nós vamos gravar, o próximo vai ser sobre treino físico e o outro vai ser sobre mentalidade, hábitos e outros estilos que envolvem o psicológico da pessoa e como ela pode interferir no corpo humano. Terceiro pilar. Se você quer vir conosco, continuar com a gente nessa pegada, vem com a gente, bichão!